Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês o ativo Canip 11, um fundo imobiliário de papel, focado em CRIs atrelados à inflação, e nós vamos verificar se ele realmente vale a pena, qual que é o portfólio de CRIs dele, quanto que ele rende de dividendos também, tá? Então uma análise completa aí desse fundo imobiliário, tá? Se você gosta desse tipo de conteúdo sobre fundos imobiliários, lembre de deixar o like aqui no canal, e qualquer ativo que você queira que a gente traga pro canal também, só deixar na área de comentários que a gente responde todo mundo, ok? Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Começando então aqui pelo boletim de fundos imobiliários, pessoal, a gente pode perceber que o Canip está sempre entre os mais negociados, tá? Sendo que nos últimos 12 meses ele está no top 1 em volume médio de negociação. Então o pessoal realmente tem comprado e vendido bastante, tem negociado bastante esse fundo imobiliário, tá? E só no mês de junho ele atingiu o quinto lugar aqui em volume médio de negociação. Então a gente vai tentar verificar o que tem esse fundo aí por trás dele que o pessoal visa tanto, tá? Esse tipo de ativo, ok? Lembrando que na questão da rentabilidade aqui, ele não aparece nos mais rentáveis, tá? E o interessante é a gente verificar aqui, por exemplo, o IRDM, que é outro de papel, ele está em segundo lugar aqui nos mais negociados nos últimos 12 meses, e em rentabilidade também, né? Em rentabilidade ele está aqui em quinto lugar, tá? Então ele, além de ser bastante visado, ele também é bastante rentável, né? Quando faz uma comparação dos últimos 12 meses, tá? Mas o Canip, por exemplo, ele já apresenta aqui só um volume de negociação grande, tá? Mas em rentabilidade a gente vai poder perceber depois, né, que essa é a grande polêmica por trás desse ativo, porque ele é bastante negociado, mas ele não entrega tantos proventos, né, quanto se pode esperar de um fundo de papel, tá? Então a gente vai verificar isso aqui na nossa análise também, tá? Então vindo aqui para o relatório do gestor, né, a carta do gestor ocultista, né, a Quineia, ela já é bem renomada, então talvez, inclusive o peso desse ativo aí, o peso da marca é o que faz esse ativo ser bastante visado aí pelos investidores também, tá? Mas a Quineia por si só ela é um grande gestor e a gente sabe que nos fundos de papel é importante a gestão, né? Porque os CRIs é difícil analisar um por um e normalmente um ativo de um fundo de papel ele tem muitos CRIs, então essa gestão por trás do fundo de papel é muito importante, tá? A gente sempre está verificando. E a Quineia ela tem essa característica de ter esse track record, né? Essa performance boa em questão de fundos imobiliários, tá? Então aqui nesse quesito de gestão já é um ponto positivo aí para esse fundo, tá? Então ele começou ali, ele é um fundo que é mais antigo, tá? Ele é de 2016. Os outros que a gente viu aí no canal recentemente são mais novos, né? Mas ele começou lá em 2016 e vocês vão perceber aqui que ele é o fundo que é o maior da bolsa em patrimônio, tá? Então ele tem essa expressividade grande também, ok? E o objetivo dele aqui é focado em certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs, tá? O número de cotistas dele também bem considerável, ok? E ele tem pago aí basicamente R$ 1,10 por cota, né, dividendos aqui a pagar em julho de 2021. Tá? Então ele tem apresentado essa média de 1,10 nesse ano de 2021, tá? É a média que ele apresentou, que é um provento relativamente bom, tá? Quando a gente compara aí com a média geral, mas quando compara especificamente com fundos de papel, a gente vai ver que existem fundos que têm pago mais para assumir um risco mais controlado também, tá? Em questão de cota também, a gente pode perceber que a cota de mercado dele está valendo mais que a cota patrimonial, então ele está sendo negociado aí com certo ágio e a média histórica dele é sempre de ser negociado um pouco com ágio aí, tá? Então no início do ano ele estava com bastante, a gente vai ver depois no gráfico, mas atualmente não está tanto assim acima do preço, ok? Em questão de rendimentos, a gente pode perceber que 339% aqui do CDI líquido de imposto de renda, então ele tem essa expressividade aí em questão de rendimento, quando a gente começa a comparar com a renda fixa, tá? Então ele está realmente pagando aquele valor justo por a gente estar assumindo um pouco mais de risco quando a gente compara aí com ativos de renda fixa. Aqui vai ter algumas palavras do gestor, né, mostrando um pouco ali das últimas negociações, tá? A gente pode perceber também que a taxa de gestão dele é de 1% ao ano e ele não tem taxa de performance. Então essas taxas dele aqui é algo positivo para esse fundo, né? Normalmente o fundo de papel ele tem cobrado um pouco mais do que 1% ao ano, tá? 1,2, alguns 1,3, né? E às vezes alguns cobram taxa de performance também. Então isso aí é um aspecto positivo aí para esse fundo, ele não ter essa taxa de performance, tá? A gente sabe que no longo prazo essas taxas corroem muito o nosso patrimônio, então é o caso não ter mesmo. Aqui vai ter mais algumas considerações do gestor, mas eu vim aqui direto para a parte do resumo da carteira, tá? Aqui nela tem esse conceito de trazer uma carteira sempre bem resumida. Então a gente pode perceber aqui, né, que a grande parte dos ativos está concentrada nos CRIs. Então, em alocação por instrumento, 98,6% é basicamente CRI,
Tem um pouquinho aqui de cotas de outros fundos imobiliários, né, 1,3%, e apenas 0,2% em caixa, tá? Que está rendendo aí 100% do CDI. E o indexador aqui basicamente do CRI, grande parte é 98,3% aqui o IPCA, tá? Tem um pouquinho de GPM também e um pouco ali em Selic, que seria a questão do caixa dele. Mas a grande parte é o IPCA, e isso é algo bom também porque a gente sabe que historicamente o IPCA ele é um pouco menos volátil que o IGPM, né? Então é um ponto positivo para esse ativo também, tá? Aqui a grande questão é esse prazo médio e a duration dele está em anos. A gente pode perceber que a duration dele é de 5,4. Então, o ideal para um ativo aí para os CRIs, né, é que tivesse uma duration um pouco maior. Tá? Isso aqui pode representar um certo risco. Depois a gente vai verificar mais embaixo um outro aspecto ali que traz um risco maior também para esses ativos desse fundo, tá? Aqui a alocação por setor ele está diversificado, né, de certa forma, né, existe uma expressão grande aqui em escritórios, 45,2%, mas também tem logístico, shopping, residencial, hospitalar e a porcentagem em caixa, tá? Aqui em negociação e liquidez a gente vê que a cota de mercado dele, basicamente desde 2016, né, até atualmente, tem apresentado sempre um ágio, né, aquele valor a mais, quando compara com a cota patrimonial, que está aqui em azul. Um pouquinho que a queda foi basicamente aqui na crise de 2020, mas depois já recuperou. Início do ano ele estava com um ágio bem grande, né, e atualmente essa expressão desse valor da cota de mercado acima da cota patrimonial tem reduzido um pouco, tá? Aqui para baixo a gente vai ver alguns informes contábeis, né, do DRE dele. Então, basicamente, a gente vê que a distribuição por cota, né, ela tem aumentado, né? Ano passado estava em 0,70, 75 centavos, 74, né? Aí o grande mês que foi um pouco maior ali foi em dezembro de 2020, que foi 1,35, né? E atualmente tem mantido nessa média de R$ 1,00, 1,10, tá? Então ele está mantendo essa média de distribuição aí por cota, ok? Sendo que nesse último mês ele distribuiu um pouco mais aí que o resultado líquido, então ele tinha um valor ali de sobras de outros meses que ele distribuiu, ok? Aqui vai aparecer um pouco mais dos rendimentos mensais, né, que a gente já mostrou para vocês, né? E aqui para baixo vai vir a carteira do ativo em si, que são os CRIs do ativo, né? Então ele tem uma diversificação boa em CRIs, tá? O que é um aspecto positivo. Porém, o que eu queria mostrar para vocês aqui também era a questão da porcentagem da carteira, né? A gente vai ver que existe uma diversificação também, não tem nenhum um CRI que seja muito concentrado, né? Pelo que eu vi aqui por aqui, o que tem mais concentração é esse aqui, ó, que representa 7%, né, de concentração, mas a média geral tem girado entre 2% e 3%, 1%, 2% aí de concentração em porcentagem da carteira, tá? Então essa diversificação em quantidade de CRIs também é boa, né? Atualmente com 60 CRIs, né? E uma cota aqui do fundo ERCR11, tá? E o resto aqui em caixa. Então ele tem essa diversificação boa, né? E o porém que eu ia dizer para vocês, na verdade está aqui embaixo, né, no resumo dos ativos, que é o LTV. O LTV a gente sabe que é aquele empréstimo comparando ali com a garantia, né? O empréstimo sobre a garantia. Então a gente vai perceber que quanto maior esse valor do LTV aqui, pior, tá? Então um LTV muito alto, né, quer dizer que existe um risco maior ali, né, em questão de inadimplência e tudo. Então é bom que o ideal é que fosse abaixo de 50%, tá? Esses valores aqui. Sendo que a grande maioria que a gente vai percebendo aqui está acima de 50%. Então isso aqui apresenta um certo risco aí para a carteira de ativos dos CRIs aqui desse fundo imobiliário de papel, tá? Então isso aí que é a grande preocupação. Será que esse fundo aqui está compensando, né, pelo risco que ele está assumindo e pelos proventos que ele tem entregado, né, fora a questão de que ele está sendo negociado acima do preço aí do valor patrimonial dele, né? Então eu acredito que existem fundos de papel aí que estão entregando um resultado melhor, tá? Mas é aquela questão, né? Esse fundo aqui é um fundo que, para o longo prazo, ele tende a ser bom pela gestão dele, né? Ele carrega esse peso aí da gestão e ele é um fundo que, na média, ele tem entregado resultados bons sim, tá? Mas existem alguns fundos aí de papel que podem ser melhores, inclusive eu já analisei alguns aqui no canal que vocês podem estar verificando, ok? Basicamente aqui vai ser mais um pouco do resumo da carteira, mas eu vou mostrar aqui para vocês no Status Invest que ele representa atualmente 5,21% no IFIX, tá? Então ele tem uma expressividade grande no IFIX, tá? Ele representa é basicamente o que tem maior, né? Atrás dele aqui vem já o KNCR, né? Que é outro FII aí da Quineia, né? De papel.
O IRDM que eu mostrei para vocês é um fundo aí muito bom, tá? Que entrega bastante proventos, é muito rentável e também tem uma participação muito grande aí no IFIX, tá? Mas o Canip aqui ele está em primeiro lugar justamente porque ele tem um patrimônio grande também, tá? Então ele tem essa expressividade toda. E aqui no Status Invest a gente vai poder ver outros indicadores também, tá? Então a questão de dividend yield, né? Ele atualmente está com 11%, né? Inclusive caso você queira saber quanto que rende, né? Basta fazer aquela divisão, né? Você multiplica esses R$ 1.000 que você queria receber, por exemplo, por mês, para o valor anual, ou seja, daria 12 mil por ano, né? E divide isso aí pelo dividend yield, né? O que daria um total investido de R$ 109.000 e 90 centavos em média, tá? Então, caso você queira receber R$ 1.000 de dividendos mensais desse fundo imobiliário, você precisa ter investido R$ 109.000. E se você quiser outros valores, basta ajustar ali no cálculo anual, tá? Transformando sempre para o anual e dividindo aí pelo dividend yield dele. Então a gente vai ver que existem outros fundos imobiliários que têm entregado um dividend yield maior, tá? Assumindo um risco controlado da mesma forma que esse fundo. Tá? Por isso que é importante que você faça sempre comparações com os outros tops ali do setor, ok? Mas aqui para baixo a gente pode perceber também que a volatilidade histórica dele está bem além do IFIX, né? O IFIX está aqui, ó, e o Canip aqui. Então, realmente, ele normalmente tem uma volatilidade grande também, comparado ao IFIX, o que também não é muito bom, tá? E aqui para baixo a gente pode perceber que o PVP dele está 1,07. Então, ele está, como eu falei para vocês, com aquele ágio, mas isso aí varia. Tem investidor que gosta, né, desse indicador, outros não gostam. Depende muito aí de como que você investe, tá? Se você gosta aí de focar mais no longo prazo, realmente, você vai perceber que comprar constantemente não vai interferir tanto esse indicador nas suas compras, tá? Agora, se você faz compras e vendas regulares, né? Ou então vai entrar com um aporte muito grande, talvez esse indicador faça mais sentido, ok? Número de cotistas aqui também, é a participação no IFIX, como eu mostrei para vocês. E basicamente, nessa parte do Status Invest era isso, pessoal. Agora eu vou mostrar para vocês, por fim, a questão do Clube FI aqui, né, que a gente sempre verifica os juros compostos, né, a interferência dele. Eu faço questão de mostrar para vocês sempre aqui como que os juros compostos eles influenciam muito no acúmulo de patrimônio no longo prazo. Tá? Então a gente pode perceber que, considerando a valorização das cotas, né, ele apresentou aqui um resultado médio geral, tá? Bem pequeno, mas quando a gente inclui os dividendos já aumenta consideravelmente, tá? E quando a gente reinveste eles, aí que aumenta um pouco mais. Então, sempre o reinvestimento dos dividendos para você comprar mais cotas é o que vai fazer o efeito de bola de neve para o seu patrimônio crescer mais no longo prazo, tá? Então eu sempre recomendo aqui que vocês façam esse reinvestimento, tá? E mais um detalhe que eu queria mostrar para vocês no regulamento do Kinea é que ele é um fundo de público-alvo investidores qualificados, ou seja, aqueles que têm aplicações financeiras de maior de R$ 1 milhão. Então, algumas corretoras têm bloqueado, principalmente a Clear, eu sei que é uma que bloqueia, a compra desse ativo. Tá? Outras não bloqueiam também. Então é sempre bom você estar verificando essa questão também, porque pode dar algum problema, principalmente com a CVM, tá? Mas isso é mais problema entre as corretoras nessa questão, ok? Mas ele é um fundo aí focado em investidores qualificados também, tá? E a ideia do vídeo era essa, pessoal, a gente fazer uma análise aí completa do Canip, tá? Eu quero saber de vocês agora se vocês têm esse fundo na carteira ou não, o que vocês acham desse fundo, tá? Inclusive eu recomendo muito que vocês analisem os fundos que eu também analisei aqui no canal, né, nos últimos vídeos, né, que existem fundos que têm entregado valor também, né, entregado bastante proventos, assumindo um risco controlado, né, então tem que verificar se realmente o Canip está valendo a pena para você ou não. Eu, na minha opinião, ele não vale a pena, né, pelo desempenho dele. Tá? A gestora realmente é muito boa, tá? Mas eu acredito que existem gestoras boas entregando mais resultado, ok? Mas isso é apenas a minha opinião, tá? Vocês precisam fazer análise por conta também e decidir o que é melhor para a sua carteira de investimentos, tá? E qualquer ativo que vocês queiram que a gente traga aqui pro canal, só deixar na área de comentários que a gente está respondendo ali todo mundo e traz o ativo aqui para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.